Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte da nossa comunidade, ative as notificações e também faça parte do nosso grupo no Telegram, onde você fica sabendo da forma mais direta sobre tudo que nós estamos produzindo aqui na internet em termos de Bíblia e teologia. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo bem especial falando primeiramente da minha experiência com softwares bíblicos e também falando do software que eu estou usando agora de maneira bem próxima e que com certeza tem me auxiliado muito na tarefa de estudar a Bíblia e também ter os recursos de teologia à mão. Pessoal, eu uso softwares bíblicos já há algum tempo, já há muitos anos, desde quando eu estudava teologia no nível mais básico no Seminário Servo de Cristo. Eu fui apresentado a vários tipos de softwares bíblicos, desde os mais em conta ou aqueles que eram de domínio público, até alguns que você precisava pagar um certo valor para utilizar. E em termos gerais, pessoal, os softwares bíblicos são muito úteis, porque eles são práticos e eles fazem com que você tenha todos os recursos à mão. Então facilita muito a sua pesquisa, facilita muito a sua vida e a sua rotina, porque otimiza muito o seu tempo. Então eu sou uma pessoa que gosta de livros físicos, que tem preferência em marcar páginas, tem todos esses detalhes. Mas existem recursos que você precisa prioritariamente dos softwares bíblicos, porque nós estamos tratando, por exemplo, de alguma pesquisa que você vai fazer numa enciclopédia ou num dicionário ou em algum recurso que você não consegue ter em língua portuguesa, ou se você tem disponível é um recurso muito caro para ter fisicamente, e fora toda a questão de espaço, não é verdade? Nós não temos espaço para ter todos os livros que a gente deseja e nem tão pouco dinheiro. Então, nesse sentido, os softwares bíblicos têm sido uma ajuda muito grande para mim. Particularmente, como a minha área de estudo são línguas originais, exegese e hermenêutica, ter acesso principalmente aos textos originais do Novo e do Antigo Testamento na língua grega e hebraica, respectivamente, na minha tela, no meu software, com todos os seus aparatos críticos, com todos os fluxos de exegese, tudo isso facilita muito a vida, porque no dia a dia nós precisamos de velocidade para ter algumas informações que nós temos que usar em uma pregação, em algum estudo ou em algo muito pontual. E nesse sentido, o software bíblico ele vem a calhar e vem a ser um instrumento, uma ferramenta, na verdade, imprescindível para todo o acadêmico. Antigamente, na verdade, os acadêmicos, e eu peguei um pouquinho desse tipo de pensamento ainda quando eu estudava em Edimburgo, os acadêmicos às vezes têm uma certa ressalva na utilização dos softwares bíblicos, aplicado, por exemplo, às línguas originais, quando você está começando a aprender as línguas originais, porque quando você utiliza os softwares bíblicos desde o começo, você passa a não ter aquela disposição em memorizar paradigmas, em conhecer a gramática da língua, porque você se apoia basicamente naquilo que o software ele te entrega como resultado. Mas passando esse estágio, o software bíblico ele assume um lugar muito importante, porque ele corta caminhos, ele ajuda na sua pesquisa e ele faz com que você tenha uma visão muito ampla daquilo que você quer investigar e de maneira bem, vamos dizer assim, analítica em alguns casos e também precisa. Então, eu uso o software bíblico já há bastante tempo, utilizo hoje não somente na leitura bíblica, mas também em estudos e também na confecção das minhas pregações. E nesse sentido, o software bíblico que eu estou utilizando agora preferencialmente é o software bíblico Logos. O Logos está aqui no mercado brasileiro já há alguns anos, mas cada vez ele tem sido moldado e ele tem sido aprimorado para atender a demanda do nosso público, dos pastores, dos seminaristas e dos nossos irmãos e irmãs que conhecem ou querem conhecer a Bíblia e que adquiriram os pacotes ou que estão ainda investigando
nos seus recursos mais básicos e estão descobrindo que o Logos é a melhor ferramenta e a maior biblioteca teológica de recursos que nós temos disponíveis em língua portuguesa. Em língua portuguesa, o Logos ele é imbatível. E o que eu gosto muito do Logos é que o Logos ele pode estar na palma da sua mão. Por exemplo, eu tenho o aplicativo Logos aqui, que eu carrego em todo lugar, quando eu vou pregar, quando eu estou acessando a minha Bíblia no culto ou em qualquer outra situação. Eu estou numa fila de algum lugar e eu estou lá querendo ler não somente a Bíblia, mas recursos, né? Textos, livros, tá aqui na minha mão. Outro recurso é o recurso que eu tenho aqui no meu computador, que é o recurso, vamos dizer assim, mais parrudo e mais completo. Também uso no meu iPad e celular tem recursos um pouquinho limitados que na versão do desktop você encontra de forma completa. Mas ainda assim, pessoal, eu consigo me beneficiar de muita coisa e para o uso que eu tenho, por exemplo, de leitura, de pesquisa, as versões aqui mobile, iPhone, iPad funcionam muito bem. E eu tenho 5 usos que eu gostaria de compartilhar com vocês do Logos para que você se sinta incentivado a conhecer essa ferramenta e utilizar para bons propósitos aí de estudo da teologia e também de leitura de recursos teológicos. Aqui você está vendo a capa inicial, né, o home, aonde você é direcionado quando você entra. Você tem vários recursos, né, construtor de sermão, você tem a palavra grega do dia que eu utilizo para relembrar das coisas que eu aprendi. Tem várias coisas que eu mesmo e você mesmo pode parametrizar. Mas a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é o uso das versões bíblicas, pessoal. Por exemplo, eu tenho aqui a nova versão internacional, né? Eu coloquei aqui aleatoriamente em Filemon, mas a nova versão internacional está aqui. Não somente a nova versão internacional, mas todas as versões que nós utilizamos comumente aqui em língua portuguesa estão dentro do Logos e você pode acessar. Então você já viu que eu faço rigorosamente a mesma coisa que eu faria na Bíblia física. Pinto, marco, e a coisa mais fácil do mundo, por exemplo, aqui no versículo 4. Se eu quiser sublinhar, eu simplesmente seleciono tudo e marco para sublinhar, né? Por exemplo, em vermelho, e ele vai estar sublinhado. Eu posso fazer observações, enfim. É o recurso que eu uso para ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia de maneira física, minha Bíblia sempre está aqui, mas também quando eu necessito, por exemplo, copiar e colar, né, algum versículo bíblico para uma pregação ou pesquisar dentro do texto bíblico, essa é a ferramenta que eu uso, versões bíblicas. O segundo uso que eu faço é um uso mais aplicado, relacionado com comentários bíblicos. Dentro do Logos, pessoal, nós temos uma variedade muito grande de comentários bíblicos. Comentários bíblicos, por exemplo, que eu gosto, que é essa série publicada pela Casa Cultura Cristã, Comentários do Antigo Testamento em Ruth, pelo Dr. Robert Hubbard. Então você tem todo ele, e o mais importante e interessante é que o comentário ele está atrelado ao texto bíblico. Então você está vendo na parte esquerda o comentário e na parte direita aí o texto bíblico para que você possa acompanhar. Então lê o comentário junto com o texto bíblico, fazer as suas anotações, todas as suas pontuações. Por exemplo, se eu quiser selecionar e marcar, eu consigo fazer, e fora todos os outros recursos que aos poucos, com o tempo é tanta coisa, mas aos poucos você vai aprendendo. E como que eu faço para saber quais comentários eu tenho à disposição? É só você ir aqui no botão Biblioteca, né? Eu já coloquei comentário e você tem disponível todos os comentários, né? Na minha versão, que é a versão mais avançada, que a gente tem. Veja, né? O comentário Esperança, comentário da Casa Publicadora, né? Vários comentários, muitíssimos comentários que podem enriquecer o seu estudo. O próximo uso que eu faço é o uso relacionado às línguas originais. Sim, pessoal, no Logos nós temos as versões críticas
do Novo Testamento, do Antigo Testamento, as versões não críticas também, os textos aí da tradição bizantina, por exemplo, estão todos eles aí dentro do Logos, e o que eu faço é colocar, por exemplo, a versão em português e a versão em grego lado a lado para ler, para marcar, para estudar. Então o interessante é que, por exemplo, aqui na carta de Filemon, o próprio Logos traz todos os aparatos críticos. Veja só os aparatos críticos aparecendo aqui, né? Quando você coloca no hiperlink, ele te cospe todos os resultados para você fazer uma análise textual mais acurada. E isso também acontece dentro da versão hebraica, né, do original hebraico do Antigo Testamento. Para mim, esse é o recurso mais importante para o meu uso nos meus estudos. Eu posso copiar e colar, eu posso entrar e ver qual que é a classe das palavras, por exemplo, eucharistou, você vê aí na parte de baixo, verbo, presente, ativo, indicativo, primeira pessoa singular. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Para você que está aprendendo, não é tão bom, porque isso leva você a depender muito do software bíblico, mas depois que você chega num grau de conhecimento, acaba sendo uma bênção, porque torna o processo mais rápido, o processo de você entender o texto, de você assimilar muitas coisas no texto. Então, línguas originais, não existe recurso melhor que o Logos bíblico. A próxima grande funcionalidade que eu uso no Logos é a ferramenta de confecção de sermão. Se você for aqui em ferramentas e apertar construtor de sermão, você vai cair nessa página que eu já preenchi, eu já tenho uma das minhas pregações aqui, que conduz você à construção de toda a estrutura do sermão. E no meu caso, como eu faço um esboço completo, você pode digitar todo o seu sermão, inclusive linkando com textos bíblicos, fazendo com que esses textos bíblicos possam aparecer em formato de slide, alguma coisa, um recurso muito importante para quem utiliza os slides e não quer gastar muito tempo confeccionando a partir do zero os slides. Então você tem todo o texto aqui, as minhas divisões. A primeira grande lição desse texto é o seguinte, aí eu coloco em destaque, coloco toda a explicação. A segunda lição, nós temos também a terceira lição, enfim, a conclusão. E aqui na coluna da direita você pode fazer toda a classificação, qual que é o título, qual que é o propósito, a audiência, as passagens, os tópicos, aonde você pregou, em que ocasião você proferiu essa mensagem. Enfim, pessoal, esse ponto aqui é muito importante, e se eu clico aqui no botão apresentar, ele vai me gerar, pessoal, um layout aqui que você está vendo, né, que vai facilitar a sua leitura e facilitar a sua localização. Veja aqui que ele tem até o tempo mais ou menos que a pregação vai durar, que é mais ou menos o tempo que eu também me coloco aí para pregar esse texto, por exemplo. Então, é um recurso muito legal, vale a pena você investir um pouquinho de tempo para você entender como que o software funciona, porque uma vez que você tem o domínio dessa ferramenta, você começa a utilizar a todo momento, e o importante é que essa pregação fica gravada e você pode construir o seu acervo de pregações para que você possa usar para outros propósitos, por exemplo, fazer um livro, ou você monta um estudo bíblico baseado nas suas mensagens, enfim. O recurso está aí, é um recurso que eu utilizo e utilizo de forma bem frequente. O próximo e o último recurso que eu gostaria de deixar como dica para você conhecer melhor o Logos é o recurso de pesquisa. Geralmente tem aquelas palavras da Bíblia que a gente quer conhecer melhor, aonde ocorre, em que circunstância ocorre, quais são as palavras originais que estão atreladas à palavra que a gente quer pesquisar. A pesquisa no Logos é uma pesquisa fenomenal. Por exemplo, você está vendo aqui na tela a pesquisa da palavra amor. Eu coloquei amor na pesquisa e olha só quanta coisa ele me apresenta, né? Desde aspectos relacionados à teologia sistemática, versículos bíblicos onde a palavra amor acontece, esquematizações relacionadas aí
a teologia sistemática, olha só que coisa legal, biblioteca, enfim, pessoal, tem recursos aí de sobra, livros relacionados com amor, slides, imagens. A pesquisa é um dos ferramentais mais importantes do Logos, porque de acordo com a palavra e com o conceito que você digita, o software faz uma varredura em todo o seu arquivo para te apresentar fontes onde você pode pesquisar melhor e você pode se aprofundar no assunto. Enfim, pessoal, software bíblico Logos é uma daquelas ferramentas que você, como pastor, estudioso, e você que quer compreender melhor a palavra de Deus, tem que ter. Na descrição aqui abaixo você tem um link que vai te levar à página do Logos para você conhecer, inclusive os pacotes que o Logos apresenta. O preço, né, dos pacotes está atrelado em dólar, né, porque o software bíblico Logos ele é americano, mas você pode ter a certeza que tudo o que o software ele apresenta como recurso, de acordo com seus pacotes, produz um preço muito, mas muito bom em relação à soma de todos os recursos que você teria que ter, por exemplo, em papel ou em livros físicos. É muito mais econômico você ter os pacotes no Logos do que você ter que comprar tudo, além de toda a questão da praticidade e o tempo que nós já falamos. E para você que é aluno da nossa escola Didascalia, você tem acesso ao pacote, ao plano, a coleção específica da Didascalia focada em línguas originais e estudos bíblicos. Então, se você é aluno, dentro da nossa plataforma você tem um lugar específico onde você pode solicitar essa coleção Didascalia para você usufruir, principalmente focado nos estudos bíblicos de exegese e hermenêutica. Enfim, pessoal, Logos Bíblico é um recurso que eu uso e recomendo você a conhecer e também a fazer parte da comunidade daqueles que usam e usufruem não somente de um software para você ler a Bíblia, mas muito mais do que isso, para você se aprofundar no conhecimento teológico, para você entrar em contato com outras pessoas que também utilizam e você trocar experiências. Enfim, pessoal, é um mar de coisas que você pode fazer e que o software bíblico Logos ele oferece toda a estrutura para você construir conhecimento, buscar conhecimento e fazer teologia adequada aí aos nossos tempos. Velocidade, praticidade e, mais do que tudo, nunca perdendo foco na qualidade das fontes, na questão de você sempre estar junto daquilo que é de mais atual em termos de recursos bíblicos. Fica aí minha dica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo e não se esqueça de clicar no link que está aqui na descrição para conhecer melhor o software bíblico Logos. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.